Bom dia, gente! E aí, tudo bem? Cheguei! Domingo de manhã, você sabe onde eu estou, né? Na sua casa, com você para te trazer muita informação, muita energia positiva, que comigo é assim, meu amor, é energia positiva. E você sabe, né? Mês das mulheres é o mês de receber elas, as rainhas, as mulheres. E claro, quem vem aqui hoje é uma mulher que tem representatividade. Eu vou trazer hoje uma vereadora, uma ativista, uma mulher de garra, de fibra, que eu vou te falar, viu? A filha da minha amiga Fabíola e, claro, do meu amigo Cleito vai estar aqui, tá? Eu vou até mandar um beijo logo pra avó, que eu sou apaixonada, Madalena. Então você já sabe de que eu estou falando, né? Nada mais, nada menos do que nossa vereadora, nossa amiga Larissa Laranjeira. É tão bom falar de que a gente conhece com propriedade. Oi, meu amor. Acordou domingo de manhã pra me ver. Eu achei que eu não viria aqui, tava super ansiosa e feliz agora. Larissa, ó, pediram tanto seu nome aqui na emissora, que você viesse, falasse, porque você tem representatividade. E eu quero aproveitar aqui, antes dos encerramentos, te agradecer por tudo que tu tem feito, sabe? Não só pela pasta, mas também pelos nossos cachorrinhos, nossos doguinhos por aí, tá bom? E é sobre isso, gente, é sobre essa pessoa que nós vamos abrir um leque agora pra vocês descobrirem quem é, pra onde vai, de onde vem, enfim, tá bom? Vamos lá? Sentar e tomar café com Zé. Adoro o Brasil. Ó, o café tá bom, se não tiver bom, tu fala que tá bom, pelo amor de Deus. Eu amo café. Olha, meus convidados gostam de chegar, por mais que eu conheça, eu quero sempre saber as origens. Eu sei que você está sempre aqui em Poções, eu também tenho dúvida. Nasceu aqui ou não nasceu aqui? Me fala da tua origem. Bom, gente, primeiro eu quero parabenizar vocês e toda a equipe da Global pelo projeto. Eu acho que é muito potente, porque aqui você está também armazenando, né, testemunhas e narrativas de pessoas. Então, é basicamente um museu de pessoas e um encontro muito potente. Obrigado. Fiquei, de fato, feliz com o convite, quero agradecer. E um pouco sobre mim, eu sou natural de Niterói do Rio. Mas carioca. eu vou contar, acho que talvez eu não tenha contado essa história assim publicamente, tão detalhada, mas hoje eu vou contar aqui para vocês. Meus avós eram de Goiás, né? Daqui, na verdade, natural daqui, foram trabalhar na Sama, lá em Goiás, em Minaçu, Goiás. E aí minha mãe estudava lá. Minha mãe teve uma gravidez precoce, ela ficou grávida de mim com 15 anos de idade. Nossa. E naquele tempo, a família super tradicional, a Sama, né, era uma vila. Então, minha mãe foi esconder a gravidez no Rio. E esse processo eu fui compreender depois de adulta, né? Então, ela fazia o primeiro ano do ensino médio. E aí, eu nasci no Rio e logo vim para Poções. Porque meus avós se aposentaram, minha mãe passou na universidade em Salvador. E eu vim para ficar com meus avós e as minhas tias. Eu fui criada por uma porção de mulheres, tenho esse privilégio. E o meu avô, que foi a referência masculina, né, na minha vida. Mas a maior parte foram minhas tias-avós, minha avó e minha mãe quando vinha das férias da escola. Eu só fui morar com minha mãe quando eu tinha 12 anos, que nasceu a minha irmã, Emily. Então foi uma história... Que processo. Então, com esses 12 anos, você só teve contato com sua mãe aos 12 anos ou você já tinha contatos esporádicos? Tinha contatos, eu ia a Salvador, né, nas férias, ela vinha, eu sabia que ela era minha mãe. Meu pai é de Goiás, né? Tanto que você falou Cleiton, acho que ninguém conhece. Adoro, eu chamei logo de meu amigo, porque é meu amigo que fez, adoro. Exatamente. Então, meu pai é de Goiás, um pouco da realidade que a gente tem, né? Muitas famílias não têm essa presença tão significativa paterna, então comigo foi isso. Mas eu, no fim das contas, eu sou feliz por essa trajetória, sabe? Acho que eu sou quem sou. Hoje você tem contato com seu pai, Lari? Muito pouco. A gente acabou Mas tem uma troca assim necessária, né? A gente já se viu, já visitei ele, mas a gente não consegue construir aquele afeto. Porque amor é construção. É como se tem um jardim, você rega esse jardim todo dia, ali vai florindo. Não adianta chegar lá, papai, te amo. Não. Eu posso até chamar de amigo sem conhecer, mas amor não dá, né? É verdade. Aí essa história, então, minha mãe... Aí eu fui morar com minha mãe com uns 12 anos. E aí foi muito positivo, porque aí eu saí daquela proteção também total, né, das minhas tias-avós. E tive um pouco mais de liberdade, foi também meu momento de rebeldia, assim. E essa rebeldia, ela transcendeu em que fase da sua vida, né? Com 9, com 8, com 10 ou com 15 anos? Eu acho que a vida inteira eu fui rebelde, assim, no sentido positivo. Não de destruir nada, né? De revolução, sabe? Eu fui criada, como eu falei, por minhas tias-avós. E também um pouco conservadora, né, nesse processo, mas eu desde
de criança, desde a escola, na catequese que eu fiz, na primeira comunhão, eu sempre ficava questionando as coisas, sabe? Eu sempre fui muito de questionar. Então, acho que eu nasci assim. Na escola eu era da turma do fundão, porém tirava boas notas, né? Mas era da galera do fundão, da agitação, gostava de gincana, desse processo assim de movimentação mesmo. Na sua época de adolescência, sempre foi ligada aos movimentos estudantis, essas questões, gincanas, enfim? Gincanas, porque assim, hoje eu percebo isso, né? Depois do processo, eu estudei em escolas particulares, eu estudei no Dinâmico e depois no IESEM. E aí eu acho que falta um pouco dessa militância, né, nas escolas particulares. E aqui no nosso município hoje, a gente também tem uma pouca mobilização da classe, né, estudantil. Então acho que esses movimentos estudantis eles precisam retomar no nosso município. Mas eu tinha outras movimentações, assim, de gincana. Eu sempre gostava de liderar, de apresentar as coisas, os trabalhos, sabe? Então era nessa perspectiva. Mas eu sinto falta dessa militância na minha base. Pronto, mas me fala aqui. Então, já que você sempre foi traquina, e para ser arquiteta tem que ter traquejo, né? Como é que surgiu na sua vida? Bom, eu sempre fui boa em cálculo, né? Eu era boa em matemática, tanto que o meu primeiro trabalho foi no primeiro ano. Foi chamada de doida, que coitado dos matemáticos sofrem, viu, gente? Ninguém pode somar que é doido. Não, eu adorava matemática, eu estudava matemática com prazer. E aí as pessoas falavam, por que você não faz arquitetura? Achando que tinha uma coisa bem próxima. No fim das contas não tem tanto, tem um pouco de cálculo, mas não tanto. E aí a arquitetura eu gostava por conta desse processo criativo e da crítica social também, né? Porque a arquitetura, às vezes a gente conhece a parte estética da arquitetura, que é o design de interiores, aquela coisa monumental. Mas a arquitetura ela tem essa questão de trabalhar e questionar aspectos sociais mesmo da sociedade, de moradia, de planejamento urbano, do patrimônio. Então eu sempre me encaixei mais nessa crítica assim, da arquitetura. E aí decidi por fazer e eu considero um processo importante para a minha formação, que a gente vai falar mais à frente, hoje política, né? Que bom. Fazer arquitetura. Que bom. E se não fosse arquitetura, seria o quê? Acho que eu faria sociologia ou filosofia. Ou letras, talvez. Eu sei também que você gosta de animais, né? Gosto. Né? E que, gente, essa mulher tem um leque muito vasto. Se eu for puxar os scripts que me passaram, eu vou pedir o programa duplicado. Mas sua relação com os animais, me fala um pouco. Bom, minha mãe é veterinária, né? Então, assim, eu cresci tendo afeto pelos animais. Quando eu morava pequenininha com minha avó, que era ali no fundo da Senec, na Rua Sem Saída, para me encontrar, eu sempre estava na casa de Rene, que era a vizinha, brincando no fundo com a gata que estava parida. Então, vamos trocar. Vamos. Sim. Eu fugia de manhã, ainda com a fralda, e ia para o quintal dela ficar lá brincando com as gatas que ela tinha. Então, eu sempre gostei muito de animais, principalmente de gatos. E aí veio até chegar na política, então assim, sempre foi um lugar de afeto para mim. Mesmo antes de pensar a política, no que eu podia ajudar um animal, uma pessoa que tinha um animal, né, em vulnerabilidade, a gente sempre estava nesse processo de tentar colaborar, de achar um animal na rua, resgatar, dar lá temporário, né. E aí eu percebi que é uma pauta que a política ainda não tem espaço, né, na verdade, a política para os animais. Então foi uma das coisas que eu venho lutando e que eu defendi no processo de campanha. E venho defendendo. Muita dificuldade, né, sim. Então, eu vou no vou e volto, mas e quando foi que surgiu a questão política na sua vida? Porque eu lembro de você, fora, tudo bem, era a menina que falava, que corria, gritava, resolvia tudo para todo mundo, ali, aqui, articuladora como sempre. Mas nunca tinha enxergado ela na política. E como é que foi que chegou à política? Bom, nesse processo de formação em arquitetura, eu entrei em contato com algumas questões sobre direitos humanos, né? Meu TCC foi a revitalização do presídio lá, do Newton Gonçalves. Então eu estudei sobre a ressocialização, esse falso produto que é vendido, sobre questões da Constituição, da lei e tal. E aí eu comecei a perceber de outra forma as questões dos direitos humanos e sociais. Nesse período eu me formo em 2017, em 2018 a gente tem as eleições presidenciais, né, que a gente teve o maior movimento de mulheres durante o Ele Não.
E aí foi quando eu tive contato com o PCdoB. Muito por Manuela Dávila, que para mim eu curto muito ela. Ela é perfeita. Por mais que ela esteja agora fora desse processo político eleitoral e mais direcionada à pesquisa, ela foi a maior referência política para mim. E junto com ela, a Alice Portugal e outras lideranças do PCdoB. Gosto mais da Alice. Né? O PCdoB tem as mulheres mais potentes na trajetória, o partido por si só. Então, eu comecei a entender, a olhar a política de uma outra forma, né? Entender essas mulheres e o trabalho e a participação, a importância da participação delas. E eu me filiei no partido. E aí comecei também a participar das organizações aqui, do Ele Não aqui em Poções, que a gente teve uma mobilização muito boa. A gente fez algumas palestras sobre direitos humanos. E aí eu me lembrei que meu avô e minha avó também eram militantes, né, do PT. Eles foram um dos primeiros militantes também do PT aqui. Minha avó, inclusive, foi candidata a vereadora, mas naquela época só para cumprir chapa. Então nem campanha fez. Mas talvez eu acho que está um pouco no sangue da militância, assim, né? Meu avô foi poeta e era um crítico político, então estudioso, assim, demais, de esquerda. Então eu nasci nesse ambiente, né? E aí a minha formação de arquitetura e outras questões, assim, de participação que eu tive me levaram para isso, assim. Mas, só para você tentar entender, vou tentar te mandar a pergunta bem sucinta. Eu adoro, agitadíssima. E o processo de vereança, como foi que surgiu? Por que vereadora? Qual foi a real necessidade? Entendeu? Honestamente, eu queria votar em um projeto político que eu, de fato, acreditasse. E aí eu não me senti representada por ninguém, assim. Eu pesquisei, vi algumas aproximações, né? Obviamente tinham bons nomes disputando a eleição, mas não que me provocasse uma identificação com a pauta feminista, com a pauta das diversidades e uma pauta que eu entendia que tinha ali uma compreensão da estrutura política, né? Do próprio assistencialismo, dessa questão que nos destina, né, algumas falhas políticas que a gente tem hoje no município. Eu não vi essa crítica. E aí eu pensei, se não tem ninguém, vai ser eu. E aí lancei, não achei que eu fosse vencer a disputa eleitoral, né? Inclusive agradeço muito as pessoas que acreditaram na minha proposta. Mas foi por essa questão, assim. Eu comecei a estudar política, a fazer a crítica, e queria alguém que me representasse, né? Assim, ou que eu pudesse construir junto uma agenda política. E não tinha, assim. Alguns nomes eu tinha aproximação, assim, mas eram homens também, né? Assim, os vereadores que eu mais tinha identificação e afinidade, naquele momento, eram homens. E eu achava que a gente precisava vir com uma proposta feminina. Então você foi realmente aquela que deu a cara para bater, como diz o ditado popular. Eu fico feliz por isso, viu? Se todo mundo tivesse o sonho de melhorar e pudesse sentar na cadeira para fazer como ela está fazendo, eu acho que o nosso mundo seria muito melhor. E me fala, é difícil estar onde está, diante daquela homaiada toda, que às vezes tem uns berros, gritos, né? E aí, é difícil. Mas calma, me responde depois com esse belo sorriso que nós vamos para os comerciais, porque Exato. A gente precisa faturar, claro, né? E você sabe. O Café com Zé acontece com as parcerias. E você quer ser parceiro? Ao contato aí na tela. Entre em contato com a gente, aparece nos nossos comerciais, aparece aqui no Café com Zé, como Vida Saudável e Panificadora Conquista. Volto já, rapidinho, pai bola. Café com Zé, volta já! Estamos de volta no Café com Zé. Estamos de volta. E aí, já acordou quem tá dormindo ainda? Bate na porta do quarto, diga que a vereadora, meu amor, Larissa Laranjeira está aqui comigo, batendo um papinho legal, falando da sua vida, abrindo o leque aqui pra gente poder, né, preencher as lacunas de curiosidade sua a respeito dela, né, amor? Pois chama lá que é agora, tá bom? Então, eu soube que você não tinha vontade, se tornou vereadora, hoje é vereadora, e como está em meio, entre aspas, aos leões? Porque não é fácil, né? Não. Só antes de contextualizar um pouco de como também quero dizer que eu sou uma pessoa que
muito empolgada para outros nomes políticos militantes, assim. Então, eu espero que as juventudes que escutem, né, que assistam esse café, esse programa, esse bate-papo, que também se motivem, né, porque hoje eu estou nesse processo de construir um espaço, e nós tivemos pessoas ancestrais antes que construíram, mas a gente precisa de um futuro aí, porque a construção é longa, né, a trajetória. Então, aí quando eu sou eleita, a minha primeira dificuldade era falar em público. Aí tinha dificuldade mesmo? Tinha. Assim, Nossa, na adolescência não, aí na faculdade a gente vai passando por momentos de insegurança, assim, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou falar toda segunda-feira na Câmara? Então as primeiras sessões eram muito difíceis. E aí surgiu algumas coisas, assim, também sobre a minha fala. Às vezes as pessoas falam, você tem uma fala que a gente não compreende muito bem, você fala rápido. É todo esse processo de estranhamento, né, de uma pessoa diferente. E a questão técnica também, né? Você está diante de pessoas que talvez não tenham a mesma cultura que a sua. Então você usa uma linguagem... E que eu não percebo, assim. E aí, para o ambiente acadêmico, eu também já não tenho uma linguagem. Então, minha linguagem não servia para nada. E aí, eu comecei... Isso provocava dificuldades, né? Agora eu estou mais tranquila. E aí, na Câmara, no início... tinha muito essa tentativa de distorcer a minha fala, né, de pegar partes do que eu falava e mudar de contexto, de dizer que eu tinha coragem de assumir uma votação. Então eu sofri algumas questões assim, tipo, você não pode vir com essa roupa porque eu estava com um vestido na sessão. Então, coisas assim, simbólicas, né? E tinha essa questão de tentativa de disputar comigo ali uma narrativa. Mas eu nesse processo de agir de forma reativa, eu sempre me saí bem. Então, às vezes a pessoa vinha e eu botava no lugar. Então, foi uma dificuldade assim que eu enfrentei. Mas na Câmara hoje, eu consigo entender que a gente tem diferenças, disputas, mas eu acho que para mim é um ambiente mais confortável do que negociar com o executivo, por exemplo. Entendendo o grupo como homogêneo, né? Assim, ou heterogêneo, né? Diverso. A gente conseguiu achar um certo equilíbrio na condução do Legislativo. Ainda tem umas coisas assim para ajustar, que tem, obviamente, uma pessoa que lidera muito mais ali, a pauta, mas eu consigo hoje me sentir mais confortável lá. Às vezes eu tenho que dar uma puxada de rédea, assim, porque passa... eu sei como é que é. O limite se perde um pouco, né? Não é nem que passa, é que se perde, na verdade. Mas pararam de falar por mim. Isso é Lari, eu sei que você tem inúmeros projetos. Eu imagino, uma pessoa que acabou de apresentar para mim essa parafrase, vamos dizer assim, deve ser muito difícil para você ter um projeto encantador, que eu sei que você tem inúmeros projetos, de repente você ter que pedir a aprovação e a votação. Aí olham para você, não gosto da fala, não gosto do vestido, como é que é votar sim num projeto seu? Bom, no início, eu acho que houve um pouco de constrangimento de dizer não por exemplo, um dos primeiros projetos que eu apresentei foi o Conselho da Diversidade Sexual e de Gênero, né? Entregando também para a sociedade civil um mecanismo legítimo, né, de disputa social, de controle social. E aí, nesse projeto, foi lido e a votação foi assim, sim global. Ninguém comentou sobre nada, porque eu acho que tinha esse constrangimento, né? E aos poucos foi aparecendo essa questão do preconceito que é institucional, que é estrutural, né? Mas assim, até que para os projetos na Câmara, a gente consegue estar na disputa ali para aprovar. Eu tenho alguns relacionados à economia solidária, né, que é a preocupação do emprego e renda, a questão da política dos animais, autorizando castrações, da diversidade sexual e de gênero, que foi o Conselho dos Animais. Então, alguns projetos assim, a gente conseguiu. Outros foram mais sensíveis, assim. Mas a gente faz a disputa lá. E hoje eu estou na comissão, eu estou presidindo, porque a Câmara ela tem comissões permanentes, né? Que é para o projeto ele é lido e é enviado para a comissão para que a comissão faça um parecer detalhando mais sobre o projeto para ser votado em plenário. E eu faço parte da principal comissão da Câmara e presido ela, que é a de Leis, Redações e Justiça. Então,
Foi uma luta que eu fiz, né? Eu falei, eu quero ficar nessa comissão, eu quero presidir, porque eu consigo ter um pouco dessa articulação na Câmara, sabe? Apesar de ter mais trabalho, eu consigo mobilizar uma articulação. Apesar de estar com 2 vereadores de oposição, a gente disputa ali e tenta apresentar o projeto num tempo adequado e que contemple, né, tanto o legislativo quanto o executivo. Lari, vou chamar Lari. Por favor. Desculpa, perdão. Lari, vou chamar Lari pela intimidade. Lari, eu sei que você tem, né, um vasto, né, sua conexão é vasta em relação à elaboração de projetos e tal. Eu sei que tem muitas pautas, muitas causas levantadas, entendeu? Eu poderia aqui tentar trazer uma que eu gosto muito, se você quiser falar sobre, está à disposição, a respeito dos animais. Porque meu sonho realmente é que eles não sumam, mas diminuam ou que sejam mais abraçados pelos seus tutores, que eles deixem de estar pela porta dos bares de Seu Antônio, na porta do Rondelli, no Gaiolão à noite, correndo atrás de moto, essas questões. E eu vejo você à noite correndo atrás de cachorro, dando atenção a cachorro. Então, eu quero saber, entre essas pautas todas, não essa que eu mencionei, mas qual que você acha de maior relevância, qual que você está tendo dificuldade em trazer? Eu acho que eu vou usar 2 lugares, assim. Pronto, vamos lá. O que a gente conseguiu ter êxito, assim, na construção, que é o enfrentamento à violência contra a mulher, aproveitando que nós estamos importantíssimo no em mês março, da mulher. E no domingo, que todo mundo está quietinho depois da missa nos assistindo. Uma que foi uma pauta que foi muito importante, que foi a primeira pauta a proposta que eu levei para a prefeita Dona Nilda, né? Que abraçou. E a gente construiu o Centro de Apoio às Mulheres em Situação de Violência. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte direta disso em todos os aspectos, tanto na elaboração do projeto junto com Ana Karine Aguiar, como na construção com a rede, todas as reuniões, lá no meu Instagram tem todo o histórico. A gente construiu a política e a gente também pediu apoio. Projeto de arquitetura, não projeto, né? Porque a ética de arquitetura não me permite fazer projeto grátis. Mas no que eu podia estar colaborando ali para a arquitetura do lugar, eu fiz parte, estava lá durante a obra. A gente foi pedindo para todos os empresários de Poções, amigos, que ajudassem no mobiliário do centro de apoio. Então, todas as vezes que a gente ia lá pedir, eu estava também presente. Então, essa construção, Alice Portugal me deu o veículo, né, como emenda parlamentar para o centro de apoio. A gente conseguiu ser reconhecido como um CRAM. Então, todo esse processo de contato também com o governo do Estado, então toda essa construção para a gente consolidar uma política de enfrentamento à violência contra a mulher, eu fiz parte. Então, essa é uma pauta que eu luto muito, entendendo que a gente ainda precisa ampliar a política, tanto no município como em outros lugares, reconhecer os movimentos sociais também que lutaram para que o município tivesse um centro de apoio. Então, todo esse processo é a parte boa, que eu me orgulho muito e eu acho que é o principal ponto e a principal questão que eu deixo, né, do mandato. E a outra questão, que é a questão que eu não consegui evoluir em ações práticas ainda, que é a pauta dos animais. Porque aí foi projeto meu, o Conselho de Política para os Animais, a lei que autoriza a castração. A gente conseguiu fazer a primeira reunião institucional, que estava presente o gabinete, a educação, a saúde, algumas pessoas, assim, a AB estava presente, a associação, a ESP. Então, a gente fez uma reunião, porque o que a gente compreende para a política animal? A gente precisa ter um organismo dentro da prefeitura que vai tratar a política animal e vai fazer a gestão dessa política e precisa de orçamento. Porque a gente não faz nenhuma política se a gente não tiver dinheiro, né? Então, para isso, alguém tem que planejar. Então, a nossa luta nessa reunião é que a prefeitura ela nomeasse pessoas para a gente tratar, né? Até ir para Salvador buscar recurso, ir atrás de deputados, mas ter alguém que vai, inclusive, receber esse recurso e vai aplicar a política. Porque hoje a gente manda um ofício, inclusive fiz várias indicações, ofícios, e aí eu mando para o gabinete, aí o gabinete encaminha para, por exemplo, para a agricultura, para a saúde, que não tem programa nenhum. Então não tem nem como responder, então não há planejamento. Se você perguntar o que a prefeitura tem de projeto, de gestão para a política animal, não tem. Mas culpa, não vou nem usar a palavra culpa. É uma questão que atinge somente agora, esse momento, não. Na história da nossa cidade, na trajetória da nossa cidade, nunca se pensou a política para os animais. Então, a diferença
A diferença e o desafio do meu mandato é que a gente traz pautas que disputam um espaço que não existe, entendeu? E demora para ser construído. E às vezes a gente quer aquilo que é imediato. Então eu considero que a gente tem avanços, porque hoje todo mundo fala sobre isso, todo mundo entende que a política precisa trazer um resultado para a pauta animal. Talvez há um tempo atrás isso não se falava tanto. Inclusive, eu até fiz o convite, eu falei, gente, diante de todos esses documentos que a gente fez, vamos montar um grupo, a gente leva cartaz e a gente vai para o gabinete. E a gente pede um resultado, porque é isso, a sociedade civil, a gente precisa fazer coletivamente. Leva a cachorrada toda pra porta. Leva a Débora. Ah, meu sonho. Vou levar a Débora. Todo mundo conhece Débora, né? Vou levar a Luke. Leva a Luke. Ô, amiga, eu sei que você tem uma relação muito boa, né? Que eu acompanho em suas redes sociais. Inclusive o Instagram desta maravilhosa vereadora. Aparece aí agora na sua tela. Siga pra você conhecê-la, tá bom? Saber os projetos. Mas enfim, a sua relação com a Alice Portugal, eu vejo que a Alice tem muito cuidado, muita atenção com você. A questão da sua relação com a Alice Portugal, ela é positiva em relação a seus projetos, mas calma, balança a cabeça, mas não responde, que nós vamos para os comerciais, que a gente é assim, né, meu amor? Você sabe que a gente tem que faturar. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui rapidinho. Você tem internet em casa? Tem? Pois é, mas seu vizinho talvez não tenha, deve estar doidinho para ouvir minha voz aí. Fala com ele, para ele entrar em contato com esse número na tela aí, ó, e pedir o aparelho que vai levar qualidade em tudo que se vê. Café com Zé, todo domingo. E eu tô indo em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista, e já já eu volto. Café com Zé, volta já! Estamos de volta no Café com Zé. Oi, gente, estou de volta, claro, né, pra gente falar sobre essa pessoa maravilhosa, magnânima que está aqui comigo. Mas a gente sabe que ela tem apoios maravilhosos, e como eu deixei no bloco anterior, Alice Portugal. Uma mulher que tem trago muitas emendas para poções. E eu queria saber se você tem alguma dificuldade em tratar esses assuntos com ela, de trazer progresso pra gente. Rasga o verbo, meu amor. Primeiro, eu agradeço a pergunta. Inclusive, parte da minha história que eu tenho muito orgulho, que é fazer parte do PCdoB e estar ao lado de Fabrício Falcão e Alice Portugal. E eu sempre foram os meus aliados, sempre foram as pessoas que eu votei. Meu primeiro voto foi em Alice. E eu tenho espaço aberto, tanto o Fabrício é meu amigo, né? Fez parte da minha família. E a Alice também é uma grande amiga que sempre abriu as portas para mim, assim. E eu tenho uma questão que eu sou um quadro orgânico do PCdoB, eu me formei no PCdoB. Então, quando eu me decidi filiar, eu participava das formações. Hoje eu estou no Diretório Estadual do Partido, justamente por essa minha participação ativa, né, na construção partidária. E eu sempre tive esse alinhamento de pensamento, sabe? A Alice é uma referência, a minha maior inspiração política, porque ela é uma referência da luta que ela trava e das questões que ela acredita, da concepção de mundo, né? Que é a mesma concepção de mundo que eu acredito. Então a gente se alinha muito. Então todas as questões que eu levo assim, para a Alice, na medida do que ela pode colaborar com emenda, ela colabora. Por exemplo, como eu falei, o veículo do CANV, ela destinou uma emenda para o Centro de Cultura, que é para um espaço cultural aqui, que a gente tem a ideia de fazer no Bela Vista, mas a gente ainda não conseguiu avançar no processo, né, dentro do Poder Executivo, mas é um compromisso que ela fez. Está lá no meu Instagram fixado. Fiquei muito feliz por ela também reconhecer essa importância da pauta da cultura. E outras questões para o município, o CRAS, que também é uma emenda dela, agora 2 milhões para saúde e infraestrutura de interesse social, mais alguns outros recursos que ela já tinha destinado para a saúde, a Praça da Juventude, né, que foi uma emenda anterior. Mas assim, é uma trajetória política que a Alice tem, e eu quero e fico muito feliz se a gente consegue alinhar, né, as figuras, porque de fato eu sigo uma ideia política que é defendida por ela, e ao mesmo tempo eu sou também como é que eu posso dizer? O contato também, né, de poções, das demandas de poções com
Alice e com Fabrício. E Fabrício e eles são muito bem votados na cidade, né? Então eles têm que ter uma representatividade, tem que ter esse elo, essa aliança, essa ligação com você. Lari, não te cortando, mas te complementando. A gente falar de estudo é muito importante. Eu vejo que dentre os muitos você é uma vereadora que ainda estuda política, né? E a gente sabe que a política é uma ciência linda a ser estudada, mas tem muitas pessoas que deturpam a política, né? Qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas que querem entrar na política? Você acha que o necessário realmente é buscar, estudar? Bom, eu considero que esse processo de assombro para o que está posto na sociedade, na política, da gente compreender a história da construção da cidadania das mulheres, desde quando a gente consegue ter o direito ao voto, como que são tratadas as mulheres no processo histórico, né? Eu falo mulheres, mas eu amplio para outras identidades, porque existe uma norma de que o homem heterossexual branco é o cara ideal, é o agente político e essa é a referência no ambiente político, né? Então, eu estudo feminismo, é meu interesse de estudar, porque o feminismo, ele pensa uma estrutura social diferente, que pensa o meio ambiente, que pensa todas as pessoas. E nesse processo, eu considero importante, porque distanciar as pessoas da política é uma estratégia. Porque se o voto é obrigatório, se eu me abstenho, eu estou deixando que alguém decida por mim. Se eu não participo ou não estou ali acompanhando a pessoa que eu votei para saber se ela está votando pelos meus direitos ou não, também é uma estratégia política de afastar. Então você tem que aproximar, entender, mas principalmente ter cuidado com seus aliados. Você trouxe, agora você está falando de Alice, eu reflito muito nisso, que também é uma questão que eu vivencio. Eu defendo os animais, por exemplo, a política para os animais, eu estou lutando por essa política, mas eu sou a mais atacada nesse processo, sendo que as pessoas que se omitem não estão sendo nem um pouco incomodadas por isso. A mesma coisa aconteceu com a Alice quando ela lutou pelo piso da enfermagem. Eu via lá nos comentários todo mundo, e cadê o piso, e cadê o piso? Ela foi a pessoa que mais lutou estrategicamente, né, para que o piso saísse. E as pessoas vão lá e costumam cobrar dos seus aliados de uma forma e não ajudar a construir. Então, aliados, a gente ajuda a construir o processo político. A gente cobra de quem está omisso. A gente cobra de um sistema que está sendo indiferente, né, com as pautas. Então, meu sonho é ser professora, vivenciar esse processo acadêmico. Ainda não estou regularmente no mestrado, mas já fiz algumas disciplinas. E eu tenho prazer de ter esses encontros, assim, de fazer parte de grupos de pesquisa sobre feminismo. Então é um processo que eu me sinto feliz, porque eu compreendo a realidade, e compreendendo a realidade eu consigo disputar, né? Desestabilizar esse processo político do patriarcado, do conservadorismo, que exclui mulheres, né? E aí, não vou ter tempo para falar sobre isso, mas que é uma pauta muito importante, porque ser mulher tudo é político pra gente, sabe? A nossa vida privada é política. A menstruação é uma pauta política, engravidar é uma pauta política. Todas as questões, por exemplo, o cuidado, né, que é sempre responsabilidade. A nossa vida é política, a gente precisa da política pública e a gente precisa levar o que nos afeta no ambiente doméstico, na nossa casa, para a vida pública. Lari, inclusive as pessoas que nos assistem, a maioria são todas ligadas à cultura, né? Todas as pessoas que passam por aqui também têm muita ligação cultural, né? Dentro da nossa programação temos programas voltados tão somente para a cultura e aqui também não é diferente, né? E eu sei que seu leque é vasto em relação a várias emendas. Como é a sua ligação com a cultura, o seu trabalho? O que você tem feito, assim, principalmente na questão da performática cultural? Então, para mim a cultura acaba sendo um núcleo, né? Todo o processo, ele é cultural. A gente vem dessa construção social e cultural. Então, para mim a cultura é a maior ferramenta de transformação que a gente tem para a sociedade. Não sozinha. Obviamente, precisa de um trabalho que seja transversal, né, com outros, porque as pessoas são integrais. Então, eu considero o investimento na cultura fundamental. Mas eu venho com um pensamento que também foi construído, a gente precisa estruturar uma política cultural no município. Porque não adianta a gente ter somente ações que se perdem e nem
alimentar aquela questão clientelista, né? De você ir lá porque você quer fazer uma ação social, a prefeitura te ajuda, mas em troca ela quer voto, ela quer apoio, ela captura sua liberdade, né? Então, você estruturar uma política cultural é garantir que vai ter permanência, principalmente tratando de cultura, né? Que já vive essa descontinuidade e instabilidades. Porque a cultura é a primeira, quando a gente fala cultura, eu estou falando das artes, da cultura e das artes, né? Dessas manifestações artísticas, são as primeiras a serem violentadas e cortadas recurso em governos conservadores e que querem destruir a liberdade das pessoas. Então, já vive esse processo que não é estável. Então, esse é o pensamento. E esse pensamento que tem sido executado também no Departamento de Cultura, que é a luta pelo Fundo de Cultura, pelo sistema de cultura e inclusive, foi uma das coisas que eu pedi, mas ainda não chegou o momento, mas espero que chegue, agentes culturais concursados no município para que a gente consiga manter um pensamento, né? Então, a gente precisa de uma Secretaria de Cultura, a gente precisa, e eu estou feliz porque a prefeita iniciou a reforma do Casarão agora, uma luta também do mandato que eu fiz várias indicações, a gente precisa de um museu, a gente precisa de um registro da nossa história. Um ponto de referência, no mínimo. De tudo. A gente precisa, não tem como construir uma sociedade que não conhece sua história para sentir pertencimento, para ter memória. Sem história. Exatamente. E Poções é uma grande potência cultural, a gente tem incríveis nomes no campo da literatura, do cinema, das artes, enfim. Então a gente precisa tanto registrar as pessoas que passaram, como a produção viva de cultura que a gente tem na nossa cidade, que é muito potente. Lari, você sabe, nós estamos no último bloco, né? Conversar com você é tão bom. Eu acho que eu tinha tanta coisa para te perguntar, mas acho que tem que pedir uma dobradinha do programa, porque, meu amor, um programa só com Larissa não dá não, viu? Produção, socorro. Mas eu sei que você é uma das vereadoras mais inteligentes, né? Eu digo uma das, que eu não vou desmerecer as outras jamais, mas você tem o seu lugar distinto ao sol. Lari, mas eu sempre faço essa brincadeira com meus convidados. E eu queria saber, hoje você tem X idade, não revela a idade, né? Mas deixa eu perguntar, aqui tá solteira? Tô. Tá solteira! Gente, calma, gente, tá solteira. E a relação com Misha, como é que tá? Então, eu tenho 31 anos, tá, gente? E gosto de mulher, por favor. Isso eu quero deixar muito claro. Mas, assim, minha relação com Mia, a gente tem uma relação de muito respeito. A gente vivenciou um casamento e foi importante para mim, importante para ela. Foi lindo o seu casamento. Foi lindo. Lindo. A gente foram marcas, né, importantes do meu processo. Eu cresci muito. Dividindo uma vida, né, com alguém. A gente também teve vários animais, enfim, a gente tem uma trajetória que é bonita, mas a gente também vivenciou um outro processo que talvez, vou falar sobre mim, né, que foi a minha busca por individualidade. Acho que o campo político traz esses desafios de relações, né, é um ambiente que você se doa muito e que também esse contato meu com o feminismo provoca mudanças, né, então acho que eu precisava desse momento para viver esse meu processo político, esse processo de autonomia e construção da minha individualidade, e enquanto mulher, enquanto pessoa, e construir a minha trajetória, sabe? Mas a gente terminou num processo muito bonito, sem dor, sem ferir Lógico que a gente se fere no processo, né? Toda relação que se chega ao fim se fere. Mas a gente finalizou sem nenhum desrespeito uma com a outra. Inclusive, ela está numa relação, eu torço muito para que ela seja feliz e ela sabe disso. Então, é um processo muito bem resolvido. Que bom, que bonito. Eu acho que a gente precisa saber reconhecer, né? Tanto o fim do ciclo, quanto a importância das pessoas nas nossas vidas, né? Como que a gente é um somatório das pessoas que a gente mais vive, né? Então, elas não deixam de nos tocar e nos levar para o resto da vida. E os olhos encher de brilho. Claro. Isso é bom. Mas eu vou te projetar no futuro. Eu quero te levar a 30 anos, somando a idade que você tem. Você vai estar como lá no futuro? Porque eu quero estar te vendo no sucesso. Me fala como é que vai estar você. Só para dizer também, né, que eu quero que me seja feliz, mas que eu também estou feliz. Amém. Eu também vivi um processo de paixões, quero continuar vivendo. Espero fechar ciclos e iniciar outros. Mas, assim, eu me vejo no futuro
na política, não sei se na política institucional, eleita ou não, independente desse processo, eu não acho que eu vou sair do ambiente político, sabe? Eu fiz grandes aliados, e não só aqui no município, como no estado, e, como eu falei, a minha intenção é fazer um mestrado sobre política, é estudar sobre política. Então, acho que, de alguma forma, eu vou contribuir, seja na formação ou na prática mesmo, da política na nossa cidade. Eu espero ter a oportunidade de um dia compor uma agenda política no Executivo Municipal, por exemplo, não ser o nome principal, não tenho essa vaidade de protagonismo, mas tenho interesse de disputar uma agenda política no Executivo. E também de concluir um trabalho no Legislativo, se assim for, sem fazer morada, porque eu acho que o Legislativo... Eu sou a favor de você revigorar a política. Então, no momento que eu tiver energia para estar nesse espaço, construindo, de fato, um projeto coletivo, eu vou estar com essa proposta. Mas não estar na cadeira simplesmente para seguir uma carreira, um processo de aposentadoria ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu quero poder contribuir. Então, eu não vejo outro espaço para mim que não seja na política. Mas aí depende do destino e da minha movimentação, claro, né? Então a coisa é certa. Lá no futuro você ainda vai estar em meio à política. Com certeza. Lari, nós estamos chegando ao fim. Normalmente eu peço sempre que meus convidados agradeçam, né? Claro. Mas nesse mês é impossível só agradecer. Eu queria pedir a você uma mensagem para as mulheres. Mas antes dessa mensagem, eu quero, Larissa, que você veja, né, o vídeo de uma grande mulher, que mulher gera também grandes mulheres. Lara, tenho um orgulho de você, minha filha. Orgulho dessa mulher que você se tornou, essa mulher cheia de garra, essa mulher sábia, de coragem. E vejo que em cada desafio da sua vida, essa força cresce mais ainda. Essa força que luta por espaços de igualdade, por espaços de fala, por espaços mais humanos. Seu coração é imensidão de luz, de bondade, de compaixão. Que nas asas do tempo você voe alto e conquiste todos os seus objetivos. Eu estarei sempre do seu lado. Que a paz esteja sempre com você, filha. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Te amo. Eu vou me emocionar. Agora você, fique à vontade. Aí pode falar a palavra, é sacanagem. Que lindo. Minha mãe é uma inspiração para mim. Artista, viu? Tanto na escrita quanto no desenho, ela super desenha. Estou muito feliz, obrigada por essa homenagem. Eu quero agradecer de verdade por esse encontro. Como eu falei, era um desejo que eu tinha de vir aqui estar com você. Até tentei corrigir a postura. Mas eu quero deixar para as pessoas, para as mulheres, que a gente... Eu gosto muito dessa questão prática mesmo, quando eu falo sobre a vivência sobre o feminismo, mas na questão prática, da gente se conectar umas com as outras, sabe? De entender de perto como as pessoas são, sem julgamentos, porque às vezes a gente julga por muito pouco e pouco está disposto a ouvir ali. Eu acho que essa troca, né, de um com o outro, nada que uma boa conversa não resolva. Espero que a gente enfrente juntas esse problema da violência, de outras questões da falta de trabalho e de outras questões que afetam, sobretudo, a vida das mulheres, e que a gente possa estar andando juntas nesse processo revolucionário. E só amor, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a admirar mulheres, compartilhar o trabalho de mulheres, elogiar mulheres e, claro, votar em mulheres, mas não só por ser mulher, mas por entender, né, que esse é um processo que a gente precisa tá construindo, né, porque existe essa cultura de pensar a mulher como um sujeito de segunda classe, né, que é o que a gente fala. E, na verdade, não. A gente tem que vivenciar esse processo de liberdade, de autonomia, de espaço. Quero agradecer a Zé, de verdade, e fiquei muito feliz com o vídeo da minha mãe, emocionada. Um beijo para todas as mães e também para as minhas outras mães, que não obviamente, são tias, mães, mas agradecer de verdade. Acho que nunca recebi uma homenagem tão bonita. E agradecer, mandar um beijo para todo mundo, desejar um ótimo domingo e espero ter outra oportunidade de vir aqui nesse lugar super disputado. Teremos.
E é nesse momento que a gente quer se despedir de vocês, sabe? Com uma das palavras mais lindas que Lari falou aqui neste programa. Ela falou: eu estou feliz. E você aí em casa, tá feliz? Pois é sobre isso. A vida é sobre estar feliz, com alguém ou sem alguém. Mas você esteja sempre feliz, tá bom? Que essa energia que sai aqui até aí possa florescer, transcender qualquer problema na sua vida, tá bom? E não se esqueça, seja feliz hoje, todos os dias da sua vida. Até domingo, viu? Café com Zé.